misteriosos, misteriosas! Bora para mais um vídeo na nossa sexta-feira? Hoje eu trago para vocês a história da Sylvia Likes. E já vou antecipar aqui, se você não tem estômago forte, pula esse vídeo. Esse vídeo eu indico para maiores de 18 anos, porque é uma história revoltante, chocante, conturbadora. É um dos piores casos de torturas que já aconteceu nos Estados Unidos. E o final é trágico e chocante. Então, bora pro nosso vídeo. Sylvia Likes é a terceira filha de um casal de artistas circenses, Betty e Lester Likes. Eles tiveram no total 5 filhos, sendo 2 filhos mais velhos que são gêmeos, é um casal de gêmeos, é a Diana e o Daniel, que são 2 anos mais velhos que a Sylvia. A Sylvia é a filha do meio, vamos dizer assim, a terceira filha, do meio literalmente, né? Terceira filha. E tiveram mais 2 filhos que também são um casal de gêmeos e são 1 ano mais novo que a Sylvia. O nome deles é Jenny e Benny. O casal, eles viviam viajando por conta do circo, né, das apresentações. Então Sylvia teve uma infância onde ela vivia na casa das pessoas, porque quando eles precisavam viajar, geralmente eles deixavam as crianças na casa de algum parente, da avó, de vizinhos, de amigos. Então, assim, em 16 anos da vida dela, ela frequentou vários países e ficou em torno de 14 casas diferentes. Então, ela vivia em constante mudança, estava sempre mudando. Então, assim, com isso, ela não tinha tanta presença dos pais dentro de casa, por conta dessas viagens, ela sempre estava na casa de alguém. Eu acredito que ela não tinha muita intimidade com os pais. Bom, apesar disso tudo, ela era uma criança muito alegre, extrovertida, pulso firme, sabe? Independente. Ela sempre gostava de estar trabalhando, às vezes trabalhava como babá, limpando casa, passando roupa, que era uma forma dela ganhar um dinheiro para ela mesma, para ela comprar as coisas dela, e ela também auxiliava dentro de casa. Em 1965, os pais da Sylvia estavam separados, eles tiveram uma briga, uma desavença e cada um resolveu seguir com a sua vida. E a Sylvia e a sua irmã Jenny ficaram morando com a mãe. Em 1965, a mãe das meninas foi acusada de furto e foi presa. E nessa época, os pais das meninas estavam separados. Então a Sylvia, mas a sua irmã mais nova, a Jenny, morava somente com a mãe. Então quando a mãe foi presa e o pai foi acionado pela polícia para cuidar das crianças, ele já tinha uma turnê marcada com o circo e não tinha como ele levar as duas. Porém, tinha uma vizinha que já era conhecida pela família, as filhas dessa vizinha frequentavam a mesma escola que as meninas, na mesma igreja, faziam catequese juntas, então era meio que conhecida pela família. Então o pai resolveu deixar as 2 adolescentes, a Sylvia na época com 16 anos e a sua irmã Jenny com 15 anos, então ele deixou as 2 filhas aos cuidados da Gertrude. Ele sabia que Gertrude tinha questões financeiras, era assim mais humilde, tinha 7 filhos, mas o que ele pensou? Bom, ela tem muitos filhos, não tem tanta condição financeira, então se eu pagar para ela um salário, eu tenho certeza que ela não irá recusar. E é uma forma de estar ajudando ela e a família. Beleza, ele chegou na Gertrude e falou: olha, Gertrude, eu vou precisar viajar, vou deixar as meninas com você e eu pago $20 por semana. Pode ser? Gertrude, claro, pode. Só que ele falou com a Gertrude de frente à casa, ele nem chegou a entrar pra ver como é que era o ambiente dentro da casa. Ela falou: beleza, eu fico com as meninas. Ele falou: não, então tá, olha, pode educar elas assim como você educa os seus filhos. Resumindo, põe elas na linha. Gertrude, beleza. Bom, as meninas foram, só que elas não sabiam aonde elas estavam se metendo. Pra gente entender um pouco quem é essa Gertrude, como que era essa vida da Gertrude, eu vim trazer assim, vim contar um pouquinho da caminhada dela. A Gertrude se casou por volta dos 16 anos, teve 4 filhos com o primeiro marido, só que sofreu violências domésticas, verbais e tal, e aí ela se separou dele. Casou novamente, teve mais 2 filhos, também sofreu certas violências, se separou. Casou de novo pela 3ª vez,
Só que esse terceiro marido dela era em torno de 10 anos mais novo que a Gertrude. Então ele não queria compromisso sério, gente. Tipo, a mulher tinha já 6 filhos. Com que ela engravidou dele, 7 filhos no total. Ele tinha 20 e poucos anos. Tava construindo a vida. O que o cara fez? Vazou, não quis nem saber. Deixou a mulher lá sozinha, que é tanta criança e ó, vazou. E então ela ficou com 7 crianças dentro de casa, sozinha, solteira. Era uma mulher sofrida, sabe? Se alimentava pouco, era bem magra, tinha problemas de asma, fumava muito e também naquele momento estava passando por uma depressão, porque ela tinha acabado de abortar. Então ela estava com uma depressão por conta disso. Resumindo, a mulher não tinha muita saúde mental para poder cuidar desse tanto de criança. Mas o pai das meninas não se informou muito em relação a isso, combinou valor, ela aceitou o pau, ficou por isso mesmo, as meninas foram pra lá. Um detalhe, gente, o pai das meninas não entrou dentro da casa. Se ele tivesse entrado, ele tinha percebido que não tinha cama, muito menos quarto suficiente para aquele tanto de criança. E aí o que aconteceu? As meninas dormiam em um único quarto com mais 3 crianças, então eram 5 crianças dormindo em um único quarto e tinha somente uma cama de casal, uma cama não, mentira, tinha somente um colchão de casal. E o colchão já velho, fedendo urina, sabe? Todo detonado. Então essas crianças revezavam na hora de dormir em cima desse colchão. Com certeza algumas dormiam no chão, outras no colchão e ficavam revezando durante a noite. Porque 5 crianças num colchão de casal não cabe. 5 crianças sim. Eu acho que a mais nova que dormiu, o mais novo, que era um filho da Gertrude, que eu acho que é o Denis, que era o mais novinho, ele tava com seus 5 anos, 6 anos de idade. Então era adolescente, sabe? Entre adolescentes e crianças que estavam dormindo nesse único colchão. Então, assim, se ele tivesse entrado na casa, procurado se informar melhor, talvez teria pensado 2 vezes antes de deixar as filhas lá. Mas ele não quis saber. Ele tinha lá a turnê dele, ele precisava ir, só precisava arrumar um lugar para as meninas ficar para ele ir em paz. E assim ele fez, né? Então, em julho de 1965, as meninas se mudaram para a casa da Gertrude. Inicialmente, foi tranquilo, as primeiras semanas elas deram super certo com as meninas, fofocavam sobre os meninos da escola, ouviam músicas juntos, porque a Silvia, ela amava os Beatles, ouvia as músicas dos Beatles, então ela ouvia junto com as suas amigas, né, com as filhas mais velhas, a Gertrude, e foi tudo certo, foi tranquilo, até que depois de algum tempo que elas estavam lá, o pai atrasou o pagamento da semana. E ele atrasou em torno de 2 dias. E aí a Gertrude começou a ficar muito nervosa. E o que ela fez? Bateu nas meninas. Ela espancou as 2 meninas por conta do atraso do pagamento do pai dela. Segundo ela, estava lá tendo que sustentar, já não tinha dinheiro para sustentar as próprias filhas, ainda tinha que sustentar mais 2 filhas dos outros, sendo que o cara falou que ia pagar e não pagou, e descontou das meninas, bateu nelas, pegou um cabo de um remo e meteu esse cabo de remo nas costas das 2 meninas. Então, assim, elas foram extremamente violentadas brutalmente por conta desse atraso, e após 3 dias de atraso, o pai das meninas mandou dinheiro. Eu imagino, pelo que eu notei da personalidade da Silvia, ela era uma adolescente com um pulso mais firme. Eu acredito que ela não tenha levado numa boa esse espancamento. Eu acredito que ela tem enfrentado a Gertrude. E por ela ter enfrentado, com certeza, a Gertrude, ela acabou sendo um alvo para Gertrude. A Gertrude, do nada, começou a ter uma raiva pela Silvia, mais do que pela irmã. Eu imagino assim, a Silvia, ela era bonita, meio que independente, ela continuava trabalhando para conseguir o dinheirinho dela e tal. E já a sua irmã, como era 1 ano mais nova, e ela tinha tido poliomielite, então ela tinha as pernas mais frágeis. Então eu imagino que ela era uma criança um pouco mais delicada, mais frágil.
mais na dela. Então a Silvia provavelmente começou a ir pra cima da Gertrude, sabe? Tipo, eu particularmente eu tenho um gênio forte. Se uma pessoa me batesse assim do nada, por nada, eu enfrentaria. Eu imagino que foi isso que ela fez, até mesmo defendendo a irmã. Então eu acredito que por conta disso a Silvia começou a tratá-la de forma mais violenta, ao ponto de obrigar a Jane a bater na Silvia. Falar pra Jane, se você não bater na Silvia, eu vou te bater e vai ser muito pior. E a Jane teve que bater na Silvia. Então assim, aí começou os maltratos físicos, os maltratos verbais, mas até então era somente a Gertrude que maltratava a Silvia. Ela fumava muito, então ela começou a apagar o cigarro nos braços da Silvia. Certo dia a Silvia chegou com uns doces que ela comprou com o dinheiro dela e ela começou a falar que a Silvia tinha roubado esses doces no supermercado e espancou a Silvia por conta disso. E a Silvia relatou para uma das filhas da Gertrude que tinha um namorado e essa filha falou para a mãe. E a Gertrude começou a falar que ela era prostituta, que ela tinha engravidado e começou a dar muitos chutes nas genitais da Silvia e também no pé da barriga, sabe? E começou a bater muito na Silvia nessas regiões. E assim, começou esses abusos físicos violentos, mas, claro, tem que piorar, né? Após esse acontecimento, começou um boato na escola dizendo que a Silvia falou que a Stephanie e a Paula, que são as filhas mais velhas da Gertrude, eram putas, prostitutas, tinham traído os namorados delas. E aí a Paula ficou muito revoltada. Chegando em casa, contou tudo pra mãe dela, pegou a Silvia, espancou ela chutou as genitais, a Paula chutou as genitais da Silvia, pisoteou nas genitais da Silvia e a mãe auxiliando e incentivando. E o namorado da Stephanie, o Coy, na época, ouviu esse boato, ficou muito nervoso e com a autorização da Gertrude, ele espancou a Silvia. Ele resolveu fazer ela de um saco de pancadas para treinar judô. Vocês imaginam, né? O cara é lutador judô, como que essa menina deve ter ficado? Espancou ela todinha. Com isso, a Gertrude teve a ideia de tirar a Silvia da escola. Tipo assim, ela tinha tanta autoridade, ela tava com a guarda das meninas, que ela foi lá na escola e falou que a Silvia não iria mais estudar. Falou que a Silvia era uma criança obediente, que não queria saber de estudar, que era prostituta. E tirou ela da escola. Esse era o nível de autoridade da Gertrude sobre as crianças. Ela tirou a Silvia da escola e os pais falaram nada. Bom, eu acredito que ela tenha tirado a Silvia da escola porque a Silvia estava sendo muito violentada fisicamente e os hematomas estavam ficando à vista. Então, assim, lá na escola eles iriam acabar suspeitando de algo. Então, ela tirou a Silvia de lá. E por conta dos chutes, dos espancamentos nas genitais da Silvia, ela começou a ter contingência urinária. Então ela começou a urinar na roupa sem perceber. E a Gertrude ficou tão brava, tão nervosa em relação a isso, que pegou a Silvia e colocou ela no porão, trancada, amarrada no porão. E a Silvia ficou sem comer, a Silvia ficou sem beber água. Ela começou a cobrar dos adolescentes da vizinhança 5 centavos. 5 centavos, gente, para poder ver a Silvia pelada. Em um desses momentos, ela obrigava a Silvia a se masturbar com uma garrafa de Coca-Cola. Ela mandava a Silvia introduzir a garrafa de Coca-Cola. Introduzir, tá, galera? Vocês entenderam, né? Bom, a menina era virgem, né? Então imagina uma adolescente virgem tendo que fazer esse tipo de coisa. Isso devia ser algo extremamente doloroso, porque ela não era masoquista. Então você pegar algo, introduzir em você, sendo obrigada através de espancamento, ainda ter que se autoflagelar por conta disso. Gente,
pelo amor de Deus, deve ter sido algo horrível que esse menino passou. Deve ter sido algo extremamente difícil. Eu não sei nem como que ela não devia nem estar com o emocional no lugar nessa época, sabe? Foi totalmente violentada. Além de aceitar o dinheiro para os meninos verem ela nua ou se masturbando, a Gertrude também autorizava os adolescentes irem lá espancar a Silvia da forma que eles quisessem. Então eles cortavam ela, eles batiam, dava soco, dava murro, eles queimavam ela com pitocos de cigarro, jogavam água fervente, né? Tem isso, viu? Ela lá no porão, eles não alimentavam ela, então eles obrigavam ela a comer as suas próprias fezes, beber a sua própria urina. E por conta dos machucados estarem começando a ficar muito infeccionados, inflamados, o que os adolescentes, mas as filhas da Gertrude ia dar um banho na Silvia. Só que eles esquentavam a água, deixavam a água fervente, pelando, colocava a Silvia lá dentro, naquela água, queimando, galera. E depois que dava o banho nela, pra higienizá-la, eles vinham com sal e esfregavam nas suas feridas. Então assim, toda maneira que você imaginar de tortura, eles estavam treinando na Silvia. Ela estava sendo muito torturada. E antes da Silvia ser presa no porão, um dos vizinhos percebeu que ela estava sendo machucada. Só que assim, a Silvia já tinha saído da escola, mas ela ainda não tinha ido para o porão, porque quando ela foi pro porão que começou as piores torturas, que foi uma que eu já relatei agora. Mas antes de ir pro porão, ela frequentava a casa, e uns vizinhos viram ela machucada e ligaram para a escola. E a escola mandou um conselho tutelar lá na casa da Gertrude. Chegando o conselho tutelar lá, ela disse que a Silvia não estava, que a Silvia tinha fugido, que ela não sabia do paradeiro da Silvia. O conselho tutelar, beleza, ficou por isso e foi embora, e as coisas continuou acontecendo. Aí logo foi quando ela foi parar no porão e tal, por conta das complicações que ela ia tendo de contingência, né? E aí chegou um ponto que os espancamentos estavam tão fortes que ela teve incontingência também fecal, tanto urinária quanto fecal, então ela não conseguia mais segurar. E eles começaram a colocar a fralda na Silvia. Só que não bastava só colocar a fralda. Depois que sujava a fralda, eles obrigavam a lamber a fralda toda, a comer tudo que estava ali na fralda. Então assim, eles torturaram tanto os filhos como os adolescentes, amigos, os filhos da Gertrude ali, violentaram ela da pior maneira que poderia. Nisso, a gente pergunta, e a irmã? Cadê a irmã? Onde a irmã está nessas horas? A Jenny, nesse período, estava sendo torturada de forma psicológica pela família, então todo momento ela estava sendo ameaçada. Eles falavam para ela, se você contar algo para alguém, nós vamos fazer tudo o que estamos fazendo com a Silvia, nós iremos fazer com você. Então assim, todo momento ela estava sofrendo aquele abuso psicológico, aquela tortura psicológica. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para ela ver a irmã sendo maltratada, torturada dessa forma e não conseguir fazer nada para ajudá-la. Ela até tentou, ela enviou uma carta para Diana, a irmã mais velha delas, que na época estava com 18 anos. E ela já morava de forma independente, já não dependia mais dos pais, contando o que estava acontecendo. Só que a Diana não acreditou, achou que elas tinham feito alguma malcriação e a Gertrude resolveu dar uma lição para elas e que elas escreveram uma carta muito exagerada do que realmente estava acontecendo. Ela ignorou e ficou por isso mesmo, não fez nada. Foi uma forma que elas encontraram de tentar pedir socorro, mas infelizmente não foram ouvidas. Com o passar dos tempos, ela foi sempre violentada de forma mais agressiva e nas suas últimas semanas a Gertrude resolveu fazer uma tatuagem com uma agulha caseira na barriga da Silvia. E ela escreveu a seguinte frase: sou uma prostituta e tenho orgulho disso. Ela tatuou isso na barriga da Silvia. Só que ela não conseguiu finalizar. E aí, quando estava no final da tatuagem, o Richard finalizou para Gertrude. Então, assim, gente, imagina a dor que a Silvia devia estar sentindo. Eu tenho para mim que ela desmaiou várias vezes durante essa
tatuagem na barriga dela. E para piorar a situação, a filha da Gertrude, de 10 anos na época, Shirley, pegou um açoite de ferro e carimbou na barriga da Sylvia, querendo fazer uma letra S. S de Sylvia. E essa foi a última tortura da Sylvia antes dela vir a óbito. Porque aí, após essa tatuagem, ela ficou muito debilitada, mais ainda do que ela já estava extremamente debilitada, mas ela ficou muito mal. E aí a Gertrude, vendo que ela não iria resistir, bolou um plano, obrigou no dia seguinte, após a tatuagem, a Sylvia escreveu uma carta dizendo que iria fugir com os garotos que ela conheceu, que ela iria sair da casa Gertrude para viver com esses garotos que ela tinha acabado de conhecer. E depois ela ia pegar o corpo da Sylvia, ia jogar no meio do mato e ia deixar lá até para ela morrer, ia deixar ela morrer lá no meio do mato. E a Sylvia ouviu tudo isso e ela passou a noite, após escrever essa carta, ela passou a noite tentando gritar lá no porão para ver se algum vizinho ouvisse, socorresse ela, mas ninguém ouviu. E aí no dia seguinte ela tentou fugir, porque ela sabia que iria morrer de qualquer forma. Ela falou, já que eu vou morrer, eu vou fugir. Mas no que ela foi pra fugir, ela foi pega pela Gertrude, a Gertrude ficou muito nervosa, bateu nela. Os meninos em si que estavam lá naquele momento, a Stephanie, o John, a Paula, o Richard, o Coy, começaram a violentar ela, bater nela, espancar ela, até que o Coy pegou uma vassoura e bateu na cabeça da Sylvia, e ela desmaiou na hora. Eles pegaram ela desacordada, colocaram o corpo dela lá no porão e no dia seguinte eles foram lá ver como ela estava. E quando chegaram lá, ela já estava sem vida. Percebendo que ela estava sem vida, eles tentaram reanimar ela de alguma forma, fizeram uma respiração boca a boca e tal, mas nada resolveu. E aí eles foram bolar um plano antes de chamar a polícia. Aí chamaram a polícia foi até lá. Aí a Gertrude entregou a carta que ela obrigou a Sylvia a escrever, que a Sylvia dizendo que tinha fugido com os garotos e tal. Ela falou, olha, esses garotos espancaram ela, deixaram ela praticamente nua, toda machucada. Ela voltou para casa, eu tentei cuidar das feridas dela e nisso o corpo dela, quando ela veio a óbito, o corpo dela estava no porão. Eles pegaram o corpo e carregaram lá para um dos quartos no colchão que estava lá no chão, que era um dos quartos onde ela dormia, colocaram o corpo dela lá e chamaram a polícia. Então quando a polícia chegou, ela estava já em cima desse colchão sem vida. E aí ela falou que tentou tratar as feridas dela, tentou cuidar dela, mas que ela não resistiu e veio a óbito. E obrigaram a Jane a contar a mesma coisa e falaram pra Jane, olha, se você fazer exatamente o que a gente está pedindo, você vai ser muito bem tratada aqui dentro de casa. E assim a Jane fez inicialmente, concordou com as histórias deles, até que ela conseguiu chegar de forma sorrateira até um policial e disse, me tira daqui que eu te conto o que aconteceu. E assim eles conseguiram tirar ela da casa e ela testemunhou e contou tudo o que aconteceu durante todos esses meses em que elas ficaram lá. Como a Sylvia foi torturada, quem estava no dia do espancamento, um dia antes dela vir a óbito. E com isso eles conseguiram prender todos os suspeitos. Os principais suspeitos, que foram as pessoas que participaram do espancamento antes da morte, foi a Gertrude, a Stephanie, a Paula, o John, que é o filho também, o filho mais velho da Gertrude, o Coy e o Richard, que o Coy era o namorado da Stephanie e o Richard era um amigo lá da vizinhança. Então, assim, os 6 foram presos. A Stephanie foi liberada por não ter provas concretas que ela participou no dia do assassinato, enquanto os outros foram a julgamento. As outras crianças que participaram também das agressões anteriormente, né, das outras vezes, mas não participaram no dia do assassinato, elas foram indiciadas por agressões físicas, mas foi penas leves, né? E aí quem levou as penas pesadas foram esses que eu citei, que participaram mesmo no dia do assassinato, e eles tiveram 17 dias de julgamento. A Gertrude pegou pena perpétua, mas a Paula também pegou pena perpétua. O John, o Coy e o Richard pegou sentença de 2 a 21 anos de cadeia. A autópsia da Sylvia deu que ela tinha 150 ferimentos por todo o corpo, ferimentos cicatrizados, ferimentos novos,
Então, assim, com isso deu pra ver que realmente ela não morreu por ataque de outros garotos, mas que ela estava sendo torturada dentro da casa, confirmando o testemunho da sua irmã. Então, assim, isso ajudou muito durante toda a investigação. A causa da morte foi um hematoma subdural, que é uma hemorragia no crânio por uma pancada forte na cabeça. Bom, apesar de a Gertrude receber um dinheiro para que os garotos vissem a Sylvia nua, pelo jeito não houve um contato físico, assim, não houve um estupro. Eu acredito que sim, que eles possam ter passado a mão no corpo dela sem a permissão dela, claro, né, à toa que eles espancavam ela. Então eu acredito que tenham sim abusado dela, mas não houve o ato em si de penetração, então não houve um estupro, ela ainda era virgem. Mesmo quando ela era obrigada a se masturbar com a garrafa na frente dos garotos, como ela mesma que era obrigada ela mesma a entrar nela a garrafa, ela com certeza não ia muito fundo, né? Ela não é masoquista, ela sentia dor, ela sofria, era constrangedor, então assim, ela ia até um certo limite, né? Então assim, mas no laudo deu que a vagina dela estava extremamente inchada, os lábios estavam machucados, estavam muito abertos. Então assim, deu que realmente houve sim feridas na parte interna da vagina dela, mas ela, segundo o laudo, ela ainda era virgem. Mas sofreu de formas horríveis e isso não tem como contestar, né? E é isso, aí eles foram julgados. Gertrude, ela foi sentenciada à prisão perpétua, mas em 1985 ela recebeu liberdade condicional, as pessoas ficaram revoltadas, fizeram manifestações, mas não teve jeito, ela conseguiu essa liberdade condicional, porém ela veio a óbito em 1990 com um câncer no pulmão. Já a Paula também foi sentenciada à prisão perpétua, mas em 1975 ou 78, 2 anos após o ocorrido, uma coisa assim, ela conseguiu reverter a situação dela, ela resolveu ajudar a polícia com as investigações, se declarou culpada e tudo, e conseguiu pegar uma sentença de 2 a 21 anos. Então ela conseguiu reduzir um pouco a sentença dela, depois ela foi solta, trocou de nome, mudou o nome dela, virou professora, gente. Ela virou professora, mas descobriram, aí fizeram manifestações, denunciaram ela para a escola onde ela trabalhava e aí eles afastaram ela dessa escola quando descobriram quem realmente ela era. O Cohen, que era o namorado da Stephanie na época, morreu aos 21 anos, assim que recebeu a liberdade, ele morreu de câncer de pulmão também. E o Richard, ele ficou entrando e saindo da prisão várias vezes, morreu com 56 anos. Então é isso, essa é a triste história da Sylvia. Infelizmente é uma garota que eu tenho certeza que queria ter saído com vida, mas não foi possível, mas de qualquer forma ela descansou, né? Ela foi muito torturada, muito maltratada, muito machucada e ela teve um descanso. A irmã dela, a Jenny, ela comemorou muito a morte da Gertrude, ela ficou muito feliz quando ela veio a óbito. Mas com certeza eu acho que ela tinha que ter ficado na prisão perpétua mesmo, tinha que ter morrido por lá e tinha que ter sofrido muito pra pagar um pouquinho do que ela fez a Sylvia passar. É isso, pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Caso você queira contar algo sobre essa história ou você queira pedir alguma história de casos misteriosos, sobrenaturais, qualquer coisa pra mim falar, deixa aqui nos comentários que eu trago na próxima semana, tá bom? Até o próximo vídeo!